Oi pessoal, meu nome é Isaías, Mestre Isaías. Hoje eu vim falar de uma coisa muito séria que é a Bíblia. Quando se trata da Bíblia, a Palavra de Deus, eu não brinco. Eu acredito na Palavra de Deus porque ela é a Palavra de Deus. A Bíblia, ela veio mostrar a maneira que Deus achou para conversar com o ser humano, com a humanidade, foi a forma que ele achou para se comunicar com a gente, através da sua palavra, que é a Bíblia, escrita pelos profetas, apóstolos e profetas, inspirado por Deus, totalmente inspirada por Deus essa palavra. Portanto, a palavra de Deus diz que o ser humano passará, o homem morre como a flor do campo murcha, o homem também vai murchar, mas a minha palavra permanece para sempre. Isso Deus fala e nisto eu acredito. O que eu vou dizer para vocês é que a Bíblia, ela se prova ser a palavra de Deus verdadeira pela ciência e pela história. Alguns fatos pela ciência eu vou falar. Um delas foi Jó, no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7, ele diz que a terra está suspensa sobre o nada. É muito interessante porque naquele tempo não tinha tecnologia, e isso estamos falando de mais ou menos 3.500 anos atrás, e ela já dizia isso, não tinha tecnologia para saber. Outra coisa também muito interessante é que Isaías, profeta Isaías, diz que no capítulo 40, versículo 22, ele diz que Deus estaria assentado sobre o globo da terra. Isso provando que a terra é redonda, falando que a terra é redonda, e isso foi descoberto nas grandes navegações, com Antônio Carlos Magalhães, que fez a volta na terra pelas navegações, por grandes navegações. Então isto prova que a Bíblia é verdadeira. E um fato também muito interessante foi no livro de Eclesiástico, que diz o seguinte: os rios correm para o mar e o mar não se enche e volta a correr os rios. De que ciência estamos falando? Da evaporização, da condensação, que evapora-se a água, torna-se nuvens e chove em cima da terra, em cima da humanidade. E isto foi provada, isto foi lá no livro de Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo. Entendeu? Então é muito interessante. E é o livro também mais lido e mais traduzido no mundo. E só pelo fato de Jesus vir e dividir a história é muito interessante, antes e depois de Cristo. Então é muito interessante isso, tá? Agora, o que eu quero deixar para vocês é o segundo mandamento bíblico, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que a parte mais importante que existe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje o ser humano está muito frio, a gente não consegue fazer um ato de amor nem nada. Um exemplo disso, por exemplo, a gente é tão ruim que se alguém pisar no seu pé, você ainda consegue achar que ele tem culpa, porque você pisou no pé dele, porque ele estava com o pé onde você ia passar. Mas é incrível, será que realmente você gostaria que alguém pisasse no seu pé quando o seu pé estivesse no lugarzinho que ele ia colocar o dele? Claro que não. Então, eu acho que devemos fazer para os outros o que gostaria que os outros fizessem para nós. Sendo cristão ou não, acreditando na Bíblia, não importa a sua religião. O segundo mandamento, o segundo mandamento, além de ser um mandamento bíblico, é um ato de cidadania. Todos têm que cumprir esse mandamento, porque para viver bem aonde você estiver, faça para os outros o que gostaria que fizesse para você. E uma coisa que eu quero deixar bem claro: não vim aqui para discutir religião, discutir a Bíblia, nem nada. Eu não gosto de discutir sobre assunto nenhum. O que eu gosto é de conversar.
Se você quer conversar, dialogar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, eu tenho um prazer imenso. Mas discutir, não precisa discutir. Se você tem a sua fé, se você tem a sua crença, tudo bem, eu tenho a minha. Mas eu respeito você como ser humano e me respeita como ser humano, que eu acho que isso é um ato de cidadania.